Hoje vamos conversar com o icônico empresário e influenciador Pablo Marçal, que ganhou destaque na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024. Ficando de fora do segundo turno por uma margem mínima, ele agora enfrenta um novo desafio, a inelegibilidade por 8 anos, determinada pela Justiça Eleitoral. Com a direita buscando novas lideranças para 2026 e o cenário político em constante transformação, vamos discutir o futuro de Marçal, os desafios da direita e os impactos das recentes decisões judiciais no tabuleiro eleitoral. Obrigado a todos e pra cima, Brasil. Bom, eu queria começar falando sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que o tornou inelegível por abuso de poder político e econômico. Qual a sua expectativa em relação a esse processo? Se pretende recorrer e se acredita que vai estar nas urnas em 2026? Não tem nem como ter abuso de poder político, porque eu não sou político, nunca exerci um cargo político, então não faz o mínimo sentido. Acho que vai ser revisto. O TRE é um tribunal sério aqui de São Paulo. E a questão de abuso de poder econômico, eu não coloquei nenhum real, só teve doação, não teve R$1 de dinheiro público. Então, eu acredito que vai ser facilmente revertido. Tem outras ações correndo, mas eu acredito de verdade, como jurista, eu acredito que não faz sentido nenhum tipo de inelegibilidade. Eu gostaria da sua opinião, a sua visão, que o senhor traga aí para a nossa audiência, como você enxerga aí essas acusações. Eu só não vou dar uma opinião, vou trazer a verdade. Eu fiz um vídeo falando que como eu estava gravando sem parar para todo mundo, fiz um vídeo falando que quem doasse certo valor, eu gravaria um vídeo com essa pessoa. Então não tem, dos 91 mil doações, não tem um único registro do valor que eu coloquei. Então foi cancelado, a equipe jurídica, quando viu o vídeo, pediu para suspender a ação, então ela não foi concretizada, então não tem materialização dela. Só que a decisão, novamente eu falo, não tem abuso de poder político, porque eu não sou político, sou nem PEP, não sou nem pessoa politicamente exposta, né, exposta politicamente. Então, e não tem abuso de poder econômico, porque, de novo, não tem a materialidade. Assim, eu não tenho, não é fé, eu tenho certeza que vai ser revertido. Agora, na disputa eleitoral de São Paulo, eles ficaram desesperados, porque eu estava sem padrinho político, sem dinheiro público, sem meu dinheiro privado, que eu decidi também não colocar, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, e a gente cresceu de forma astronômica. Por exemplo, o Guilherme Boulos, ele gastou perto de R$80 milhões. Então, picaram o dinheiro público e ficaram desesperados de ver que o povo está cansado desses políticos que não têm solução para esse país. Eles, com tantas bravatas. Em relação à primeira instância do juiz, eu respeito completamente a decisão dele. Ela vai ser revertida no tribunal. Falo exatamente por não ter materialidade. O Bolsonaro, ele pegou ele tomou 3 ações, 3 condenações de inelegibilidade e já converteu uma. Acredito também que ele consiga reverter as 2, porque Bolsonaro, ele falou em reunião com embaixadores. O Lula, com o time, teve encontros um pouco mais duvidosos e não ficou inelegível por isso. Então, no Brasil, a gente precisa ter muita calma numa decisão de primeira instância. Não estou apavorado, pode contar comigo em 2026, que num cargo ou no outro eu vou estar disputando aí ou o governo de São Paulo ou a presidência do Brasil. Pablo Marçal afirma que Tarcísio de Freitas é um nome forte, pois agrada até à esquerda, mas deve sua ascensão a Bolsonaro. Segundo ele, Tarcísio não arriscaria disputar a presidência agora, pois interromperia seus projetos em São Paulo, e não é prioridade na sucessão bolsonarista. No caso da disputa para o governo de São Paulo, enfrentar o Tarcísio, que é o franco favorito, não seria uma disputa inglória, difícil de ter aqui em São Paulo? Toda disputa é difícil. Quando eu comecei a disputa, mesmo sem tudo que eu já falei, sem dinheiro público, sem rádio, sem TV, sem tudo, sendo desconhecido, politicamente falando, vindo de fora do cenário eleitoral, eu estava com 1%, aí foi para 2%, foi para 5%, foi para 11%, 12%, 13%, e acabou que eu terminei com 28% dos votos válidos. Foi algo impressionante para todo mundo. E o mais impressionante ainda é a pesquisa que roda até hoje. E aí você vê ali, eu já marquei 22 pontos, 18 pontos. Eles estão testando vários nomes ali e eu tô girando em torno disso. Algumas vezes aparecendo em segundo turno com o próprio Lula. Então, assim, eleição muda tudo. O Tarcísio é um bom governador. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. E
Eu não vejo como difícil, né? Eu já saí nas pesquisas para governo, estou em segundo lugar absoluto, sem o Tarcísio eu estou em primeiro absoluto. Então, eu Mas não. aí você teria que fazer uma campanha de oposição ao Tarcísio, que é do mesmo campo político que o senhor. Na verdade, não é de oposição ao Tarcísio, é de oposição a certas coisas que não foram feitas, não só por ele, mas pela Assembleia de hoje. Então, não é sobre ir contra pessoas, é questão de se opor de forma idônea à gestão dele, aos resultados dele. Eu acredito que tem coisas que poderia, né, ter sido mais rápido ali na gestão. Eu estou entendendo bastante a política. Cheguei bem abrupto e queria, né, criar atrito com todo mundo. Eu acredito que isso não faz sentido para o Brasil, não faz sentido no campo político. Eu acho que a gente estressou muito e teve muita perda por muita briga. Então, eu não acho o governador uma pessoa ruim. A gestão dele não é ruim também. Mas, por exemplo, às vezes o cenário gira, ele sai para presidente. Então, ele saindo para presidente, dependendo do cenário, eu saio para governador de São Paulo. Nenhum tipo de aliança com ele, mas para as pessoas entender, eu estou pronto para disputar executivo, ou o governo de São Paulo, ou a presidência do Brasil. No meu coração, quero deixar claro para você que é brasileiro, eu vou servir vocês como presidente desse país. Se não for nesse 2026, vai ser em 2030. Se não for em 30, vai ser em 34. Eu realmente tenho uma disposição, meu coração está focado nisso. Tem crescido nisso, tem amadurecido nisso, então contem comigo nisso. Independente do que acontecer, eu não vou desistir do Brasil. Eu acredito na mudança de mentalidade do brasileiro, então eu estou muito animado com isso. Pablo, o nome que desponta com mais consistência política no campo da direita hoje é o governador Tarcísio de Freitas. Bem posicionado nas pesquisas, tem a máquina do governo de São Paulo na mão, tem a simpatia dos partidos do Centrão e é uma possibilidade na mesa. Queria saber a sua avaliação sobre o potencial político do Tarcísio, candidato a presidente, e se ele não é o nome com mais capacidade para unificar esse campo De político. todo mundo que é conservador, o Tarcísio é o único nome que agrada a esquerda. Então, realmente, ele é uma potência. Por quê? Que agrada a esquerda. É porque ele ele já pega o trabalhou centro. com a Dilma Rousseff, né? Ele já trabalhou com a esquerda, ele dialoga bem com a esquerda. O Tarcísio, ele jamais ganharia para governo se o Bolsonaro não tivesse abençoado ele. Então ele está na sinuca de bico. Agora, sabendo que o padrinho político dele é o Bolsonaro, ele não pisa nunca na candidatura para presidente. Conhecendo um pouco do Bolsonaro, é ordem hereditária. Ali vai filho 1, filho 2, não, filho 1, a Michele, filho 2, filho 3, filho 4, o Tarcísio vem por último.